Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta, no âmbito da Organização Judiciária Catarinense. Antes que eu me esqueça aqui, tá todo mundo falando, professor, você não pede para votar no IBEST. O professor está concorrendo melhor influenciador de educação, é isso aí, tá? Joga lá no IBEST, procura lá, Prof. Emerson Bruno, dê o seu voto, a votação é até o dia 7 agora, tá? Então, quem puder votar, você consegue votar até 3 vezes por dia. Dá essa moral pro professor aí. Bora colocar educação gratuita e de qualidade nos 10 mais do YouTube. Lembrando, professor aqui, ó, lembrando, gente, o professor não tem nenhuma empresa de marketing por trás dele que fica fazendo campanha para votação. Ó, é totalmente orgânico, tá? Então eu dependo aí do seu voto, tá? Não tem robô votando a favor do professor, beleza? Eu tipo assim, é 100% real, né? É 100% orgânico. Então eu conto com o voto de todos vocês lá no IBEST. Não deixem de votar no IBEST. Influenciador de educação, Prof. Emerson Bruno, 3 vezes por dia, tá? 3 vezes por dia até o dia 7 agora, ó, dia 7/6, encerram, né, se eu não me engano, se encerram aí as votações do IBEST, beleza? Mas enfim, vamos ao que interessa aqui. Vamos tratar do capítulo 2, subseções, regiões e circunscrições judiciárias. As subseções e as regiões judiciárias, submetidas administrativa e financeiramente aos órgãos superiores do TJSC, serão constituídas visando a desconcentração das atividades administrativas. Parabéns para o TJSC. Eu já vi muita lei de organização e divisão judiciária usando o termo incorreto, usando o termo descentralização. Professor, por que não pode usar descentralização? Ora, você já estudou isso no direito administrativo. Isso aqui é uma desconcentração das atividades administrativas, né? E não uma descentralização, ok? Então percebam que eu estou pegando, né, no âmbito do mesmo órgão, o TJSC, e vamos supor que seja interessante desconcentrar a área, né, de recursos humanos. Aí tem a desconcentração respectiva. Em regiões, vamos supor, regiões administrativas para um polo de recursos humanos. Só estou dando um exemplo, tá? Meramente didático. Não significa que isso exista na realidade no TJSC. Eu só estou mostrando para vocês que é no mesmo órgão. Se é no mesmo órgão, eu estou falando justamente de desconcentração e não de descentralização. Ok? Professor, mas a própria Constituição comete uma impropriedade. Sim, você está lembrando do artigo 125, parágrafo 5º, tá? Da CF 88. E o que você tem? Aliás, 5º não, parágrafo 6º. Você está lembrando do artigo 125, parágrafo 6º, que fala que os tribunais poderão constituir câmaras regionais, né? Para facilitar o acesso à jurisdição de segunda instância. E que essas câmaras jurisdicionais seriam justamente câmaras, né, judiciárias, elas seriam essas câmaras regionais, né, seriam justamente descentralização. Não é descentralização, é desconcentração, para quem já estudou direito administrativo. Então, ó, parabéns para o TJSC aqui, ó, que usou, né, no projeto de lei, quando fez o projeto de lei lá, ó, o PLC da Organização Judiciária, o termo correto, ó, é desconcentração. Ó, isso aqui já vale uma questão de prova, né? Porque envolve direito administrativo também, ó. As subseções, as regiões judiciárias submetidas administrativa e financeiramente aos órgãos superiores do TJSC serão constituídas visando a desconcentração das atividades administrativas. Exemplo, área de recursos humanos, aquisição de materiais, né? Enfim, gestão de materiais. Você tem aí N situações em que é válido para um tribunal se desconcentrar administrativamente, ok? Então tá aí essa possibilidade, por isso, né, a justificativa da existência de sub-regiões e regiões judiciárias. Como eu falei, ó, na nossa primeira aula, a gente consegue ver isso no próprio edital do concurso de vocês, que tem as regiões. Não tem prefeitos de recrutamento e seleção, ó?
para um processo de recrutamento e seleção, que é o concurso público, você está utilizando as regiões ali, ó, né, com as respectivas vagas. Tranquilo? Tranquilo, tá? Artigo 7º. As subseções, as regiões e as circunscrições judiciárias, com as respectivas abrangências territoriais, serão discriminadas por ato próprio do Tribunal Pleno. De novo, a gente já viu, é uma resolução do Tribunal Pleno, né? Se é ato do Tribunal Pleno, é uma resolução. Parágrafo único. Poderá o Tribunal Pleno promover a recomposição das subseções, regiões e circunscrições judiciárias, ouvido previamente os juízes e diretores do foro, das unidades de divisão judiciária interessadas e a Corregedoria Geral de Justiça. Ó, tava demorando a aparecer, tá? Tava demorando a aparecer juiz diretor do foro, toda comarca tem um, tá? E tava demorando a aparecer esse órgão aqui, ó, né? A Corregedoria Geral de Justiça. Professor, eu já estudei outras organizações judiciárias. E sempre tem a Corregedoria de Justiça. Sempre. Sabe por que sempre tem Corregedoria Geral de Justiça em qualquer organização judiciária estadual? No âmbito da composição de qualquer TJ, você vai encontrar a Corregedoria Geral de Justiça, porque toda corregedoria é foda, tá? Por quê? Porque corregedoria faz isso aqui, ó. Ela fiscaliza, ela orienta, ela disciplina e ela administra, tá? Ela exerce essas funções foda, tá? Fiscalização, orientação, disciplina, administração, com foco aonde? Com foco na primeira instância, beleza? Então toda Corregedoria Geral de Justiça é foda, porque fiscaliza, orienta, disciplina, administra o quê? Sobretudo a justiça de primeira instância. Percebam que corregedoria não exerce função jurisdicional. Peraí, professor, parece um outro órgão que eu já estudei? Sim, o Conselho Nacional de Justiça. Artigo 103b da CF 88. Você tem o CNJ. Só que o CNJ, entre aspas, tá? É como se fosse uma enorme Corregedoria Geral de Justiça para o Poder Judiciário brasileiro como um todo. Ok? Diferente da Corregedoria Geral de Justiça do TJSC, que vai fiscalizar, orientar, disciplinar e administrar a justiça de primeira instância. Tranquilo? Tá? Foco, né? Sobretudo na justiça de primeira instância, tá? Então sempre, qualquer lei de organização judiciária, você vai estudar a corregedoria. E em qualquer lei de organização judiciária, você vai encontrar isso aqui também, ó. O juiz responsável pela comarca, o juiz diretor do foro. Toda comarca tem o seu juiz diretor do foro, tá? Pô, professor, essa matéria é bacana, interessante, eu consigo ver no meu dia a dia. Sim. O problema das pessoas é que as pessoas não estudam o poder judiciário. E ó, a falta de estudo sobre o poder judiciário leva muita gente por aí a ser enganada e sair por aí distribuindo fake news sobre o poder judiciário, tá? Falando que o poder judiciário fez isso, que fez aquilo, que é um absurdo, sendo que o poder judiciário nada mais está do que aplicando a lei ao caso concreto e exercendo jurisdição, tá? Isso aqui, ó, o Brasil, aprendam uma coisa. O Brasil não é a casa da mãe Joana. Isso aqui é um Estado democrático de direito, que tem Constituição estadual, tem lei de organização judiciária, tem regimento interno, tá? Tem princípio da legalidade, enfim, né? E tudo aquilo que você estuda no âmbito do direito constitucional e tantas outras importantes normas aí, tá? Por isso que quem estuda para concurso público, com o passar do tempo, né, vai parando de perder tempo, né, nessa enormidade de fake news que existe por aí, beleza? Então, nada como conhecimento, né? Então, nada como você poder aprender e parar de dar atenção para aquilo que não interessa, para aquilo que não gera produtividade para ninguém, para nenhuma sociedade, para nenhum país, beleza? Então tá aí justamente, né, o artigo 6º e o artigo 7º da Lei de Organização e Divisão Judiciária. Lembrando, hein? Guarda esse macetinho da corregedoria.
Você vai usar ele na prova. Quando tiver com dúvida, seja na organização judiciária, seja no regimento interno, sobre o que uma corregedoria faz, lembra, ela não exerce jurisdição e ela é foda. Fiscalização, orientação, disciplina, administração, focada ali na primeira instância. Beleza? Valeu demais, obrigado e até a nossa próxima aula, dando continuidade à organização judiciária desse maravilhoso estado chamado Santa Catarina.